A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar para nesta hora junto, podemos estar fazendo mais uma videoaula, né? Da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estaremos estudando nessa semana a lição 11ª, a lição 11. Ela tem como título Paulo, a conversão e o chamado. O texto base está em Atos 8, 1, 3 e 9, de 1 a 9. Vamos estar orando para iniciar o nosso estudo dessa semana, né? Tem o texto central, né? O título central, na verdade, da lição é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e Relatos da Igreja Primitiva, autor da revista Pastor Eric Mendonça. Nosso agradecimento a esse querido pastor. Então, nós vamos estar, assim, fazendo a leitura do texto e logo após estaremos orando. Aliás, vamos orar primeiro e depois vamos fazer a leitura do texto. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa hora te agradecemos a Deus mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar realizando, Senhor, mais esse estudo da revista Palavra e Vida, que esse estudo possa servir de ensinamento a Deus para cada um de nós. Abençoe os inscritos, aqueles que passarão por esse canal, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar fazendo a leitura agora do texto proposto, né, pelo pastor Eric Mendonça, né, que é autor da lição, né? Atos 8, 1, 3. Também Saulo consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Capítulo 9 de Atos, de 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta, entra à cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Irmãos, vamos falar essa semana do personagem Saulo, que depois de convertido passou a ser Paulo. Conversão e chamado. Vou tomar um pouquinho d'água aqui que dá. Então, irmãos, Paulo, ou Saulo, ou Paulo de Tarso, né? O objetivo final dessa lição é entendermos como foi o processo de Deus na vida de Paulo, desde as suas perseguições até o início da sua caminhada missionária. Saulo ou Paulo, esse grande evangelista, né, missionário, e se hoje nós temos acesso às cartas, né, muitas delas escritas por esse personagem tão importante, mas que foi real para as nossas vidas,
Paulo de Tarso, né? Lucas é o autor bíblico que narra a trajetória e a transformação em vida de Saulo. É extraordinário aquilo que Deus realiza na vida desse homem. Sua trajetória importante, impactante, para que vemos no Novo Testamento. A importância aqui, né, irmãos, que nós vemos desse homem de Deus e a sua conversão e como de perseguir passou a ser perseguido. Paulo é o último apóstolo chamado para este ministério. Por que Paulo foi o último apóstolo chamado? Porque ele teve um contato diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo o último a ser escolhido e chamado, ele se torna um dos mais influentes deles, com a sua capacidade, interlocução, desenvolvimento e temas centrais da fé, que foram sistematizados pela história e tradição da igreja. Vejamos como foi essa jornada narrada por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, Lucas ele vai narrar aqui a trajetória de Paulo e a sua conversão. Saulo, o perseguidor. Saulo era conhecido como um opositor da fé cristã. Muitas pessoas, né, os cristãos temiam, porque ele fazia com que muitas pessoas morressem, né, através da sua perseguição. O texto que indicamos como base para a nossa lição relata os primeiros momentos de Saulo, citado por Lucas no livro de Atos, como um perseguidor da igreja. Vamos ler aqui Filipenses 3:6. Filipenses 3:6. Bastante aqui. Filipenses, Timóteo, Tessalonicense, Filipenses 3:6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Então, Saulo era ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Por isso ele perseguia a igreja, porque ele era zeloso da justiça que há na lei. Então, ele na verdade, ele era cumpridor dessa lei, né? A lei judaica. Citado por Lucas no livro de Atos, como perseguidor, Filipenses 3:6. Ele participou de maneira ativa na morte do diácono Estevão. Nós estudamos na lição passada que Estevão, né, foi um dos diáconos da igreja que foi levantado ali pela necessidade de suprir, né, as carências daquela igreja, né, das igrejas, na verdade, que estava começando a surgir. Saulo era fariseu, zeloso da cultura e tradição. Era a religião daquela época, né, deles, né, farisaísmo, né, os fariseus. Gálatas 1, 4. O qual se deu assim, é isso mesmo? 1,14, aliás. E na minha nação excedia em judaísmo, e muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aqui é Paulo fazendo relato, né, da sua autoridade que ele passou a ter como apóstolo de Cristo, né? Então ele explica aqui, quando os irmãos lêem esse capítulo de Gálatas, primeiro capítulo de Gálatas, vai no 14 aqui que ele está mencionando isso aqui, né? Na minha nação excedia em judaísmo, e muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, Saulo, né, era o religioso. Ele recebeu uma educação religiosa muito consistente, o que tornou um líder influente, respeitado entre os judeus. Atos 22, né?
E quanto a mim, sou varão judeu, nascido de Tarso da Cilícia, a cidade dele, né? Mas criado na cidade aos pés de Gamaliel, na cidade de Jerusalém, né? Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus e com todos vós sois. Então, foi instruído pelos rabinos, né? Pelos doutores da lei daquela época, né? E um deles era Gamaliel, honrado, que fazia parte do Sinédrio. Sua erudição levou a acreditar firmemente a sua missão de conter o avanço do cristianismo. Então, ele, pela função que ele exercia, ele achava que estava fazendo uma grande coisa perseguindo os cristãos. A perseguição que conduziu reflete a intensidade da hostilidade dos fariseus contra os seguidores de Jesus. Saulo estava imerso no farisaísmo e no sinédrio, a corte, a alta corte judaica que lidava com questões de fé. Em Filipenses 3:5, bastante aqui, Efésios, Filipenses 3:5, diz assim: circuncidado o 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, foi fariseu. Então, ele era judeu, né? E também cumpridor da lei. Tanto é que ele fala aqui que ele foi circuncidado, né? Ao 8º dia. Era a obrigação de todo macho, né? Ser circuncidado. Ele descreve como fariseu, filho de fariseus, evidenciando sua forte ligação com a escola farisaica e a sua adesão rígida da lei mosaica de Moisés, né? E a ortodoxia judaica. O Sinédrio empenhou um papel crucial na perseguição aos seguidores do caminho. Era conhecido, né, o cristianismo no primeiro século como do caminho. E Saulo era um respeitado membro desse conselho. Atos 5, vamos lá, botar em Atos 5. Nós vamos dar um passeiozinho aqui, né, irmão? Atos 5, 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, e mandou que um pouco levasse para fora os apóstolos, né? A 40. Ele disse: varões israelitas, cauteláveis a respeito do que é a vez de fazer a esses homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. Este juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e conduzidos a nada. Depois desse levantou Judas, o galileu, no dia do alistamento, levou muito o povo após si, e também este pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos, né? E agora digo-vos, dai-lhe mão a estes homens e deixai, porque esse conselho ou esta obra de homens se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e deixaram ir. Então, a perseguição era grande, até os apóstolos foram açoitados, né? E esse doutor da lei, sabiamente instruído por Deus, né? Doutor Gamaliel, né? Ele fez essa proposta, que se a obra fosse de Deus, que ela iria continuar. E se não fosse, ali mesmo já seria o final dela, né? Durante o julgamento dos apóstolos de Deus, seu mestre Gamaliel destacou-se pela erudição e sabedoria. Mesmo em meio à perseguição, Gamaliel aconselhou cautela dos líderes, lembrando que o movimento messiânico anterior havia surgido, desaparecido, e ele sugeriu que, se o movimento fosse humano, fracassaria como os outros. Seu conselho foi seguido, os apóstolos foram libertos, né? Sabedoria de Deus, e que o Senhor instruiu esse doutor, né? Doutor Gamaliel, instruído, né? Na lei, mas também
nos princípios de Deus também, né? Então, irmão, nós falamos aqui, Saulo, o perseguidor. Quantas pessoas perseguindo a igreja hoje, né? E aqui nós vemos a transformação. Devemos orar pelos aqueles que perseguem a igreja, né? Devemos clamar ao Senhor para que o Senhor envie libertador, para que a igreja seja livre, o curso, para que também possa pregar o evangelho. Mesmo a perseguição havendo, eles foram de lugares em lugares falando de Cristo. Então, em parte, a perseguição ajudou que o evangelho se espalhasse em todo o mundo. O texto de Atos 9 narra a transformação de Saulo, que impactou não apenas a própria vida. Depois os irmãos possam ler esse capítulo, Atos 9, né? Todo, para que tenham um entendimento maior. A história de Paulo, relatada por Lucas, é um testemunho poderoso do poder transformador de Deus. Então, muitas pessoas acham que jamais algumas pessoas não vão ser libertas ou ser transformadas, mas querendo Deus, quem impedirá? Ele passou de perseguidor a perseguido após sua conversão. Atos 9, 1 a 9. Foi o que nós lemos, né? Temos a descrição da conversão de Paulo. Leia o texto e reflita sobre as questões relevantes para nós hoje. Saulo achava que estava certo, mas estava convicto de que estava fazendo contra os cristãos, o povo do caminho, né? Foi o que eu falei, né? A igreja era o povo do caminho. Atos 9, 1. Saulo estava legalmente habilitado, humanamente falando, para realizar a perseguição em nome da fé. Atos 9, 2. O próprio Jesus mesmo chamou ele para levar o evangelho aos gentios, né? C. Deus intervém na história das pessoas que humanamente seria os mais difíceis de se converterem, pois para Deus nada é impossível. Então, irmão, a história de Paulo é um exemplo vivo que pessoas cruéis, pessoas mal, pessoas que às vezes nós não tem qualificação nenhuma, mas que Deus transforma aquela pessoa e passa a ter qualidade de servo. Jesus foi claro e objetivo a dizer a Saulo onde ele estava errando, né? Perseguindo. Vamos ler aqui Atos 9, 4 e 5. Olha só onde. Caindo de terra, enviou uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse ao Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, na verdade, ele estava perseguindo a Jesus, né? Pensando que estava perseguindo a igreja. Saulo não sabia quem era Jesus, mas sabia que tinha poder a ponto de chamá-lo de Senhor. Atos 9, 5. Saulo teve que submeter ao comando de Jesus. Atos 9, 6. Saulo estava impossibilitado de realizar qualquer ação pessoal inicialmente, sendo inclusive conduzido daquele lugar, porque a vista dele ficou embaçada como escamas, né? Vamos ler também aqui 6 a 8. E tremendo atônito disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe: Senhor, levanta-te. Disse o Senhor: levanta e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que ia com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, né? Então, os próprios soldados conduziram Paulo a Damasco. Seu chamado fez com que a glória de Deus fosse notada por aqueles que o acompanhavam, tendo a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Saulo, em seus primeiros passos, após o próprio Senhor pará-lo, precisou de ajuda na caminhada, necessitando ser carregado. Atos 9, 8. Saulo ficou 3 dias sem ver, comer e beber. Teve tempo para analisar seu próprio caminho, trilhando até ali e tudo o que tinha experimentado no caminho a Damasco. Literalmente, Saulo não virou apóstolo da noite para o dia. Atos 9, 9. Então, irmão,
Às vezes a gente quer que a obra do Senhor seja feita imediatamente, haja salvação instantaneamente, mas não é assim que acontece, né? Há um processo, há uma transformação, e Deus sabe como modificar o caráter do homem. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, né, perseguindo, quantos hoje estão sendo perseguidos? Quantas igrejas estão sendo perseguidas? Então, é momento de orarmos pelas igrejas perseguidas. É momento de clamarmos pela a igreja sobre a face da terra, para que possamos suportar, né, os dias maus. E nós sabemos que os dias são muito maus, porque a cada dia a vinda do Senhor se aproxima. Eu e você estejamos preparados, conforme a vontade do nosso Deus, né, para que quando esse dia chegar, nós estejamos na vontade do Senhor. Olhando aqui, né, a transformação de Paulo, como é poderoso o Evangelho de Cristo, uma vez que ele se entregou ao Senhor, né, verdadeiramente ao que é o Senhor da obra, o Senhor Jesus. Com esse verso aqui que nós lemos, né, quando ele indaga, e ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, Jesus, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, irmãos, essa obra não é do homem, mas é uma obra de Deus. O Evangelho é poder de Deus. E nós vemos que o Evangelho ele tem permanecido até o século presente. Paulo, o apóstolo. Nós vemos na primeira introdução, né, no primeiro tópico, Saulo, o perseguidor. Agora, a transformação de Saulo, que passou a ser chamado Paulo. E agora, Paulo, o apóstolo. Após chegar em Damasco, como o Senhor havia prometido, alguém enviado para visitar Saulo. O escolhido foi um discípulo chamado Ananias. Então, Ananias estava orando, né? E o Senhor tinha o costume de orar, de visitar Ananias, ele orar, e mandou ir até o lugar aonde Saulo ou Paulo estava. Esse discípulo disse a Saulo quais eram os propósitos do Senhor na vida dele, já que o próprio Senhor havia ordenado que assim o fizesse, como também realizasse a cura em sua vista e o deixasse são. Atos 10 a 19. Vamos ler Atos 10, 9, 10 e 19. 10 e 19. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão, Ananias. E respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta, vai à rua chamada direita, pergunta a casa de Judas por um homem chamado Tarso de Saulo, pois eis que a ele está orando. E numa visão ele viu entrando um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. Então, Ananias, a princípio, temeu pela presença desse homem, né, chamado Saulo. Mas o Senhor o confortou e mandou ele ir lá, né? Aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Então, desde o início, Paulo foi separado para levar o nome dele aos gentios, né? Porque ele, com certeza, né, foi instruído na lei grega, né? E dos reis dos filhos de Israel, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, né? Então, irmãos, nós vemos outro exemplo aqui, que quem quer seguir a Jesus tem que negar-se a si mesmo e padecer por amor de Cristo, né? Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse, irmão Saulo, já, você vê que o próprio Ananias já chama irmão, o Senhor Jesus
que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para ter tornes a ver, seja cheio do Espírito Santo. Ele logo lhe caído dos olhos, como de uma escama, recuperou, levantando-se e foi batizado, né? E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, irmãos, nós vemos o processo, como Deus faz, né, de transformação de uma vida, mandando ao encontro um discípulo dele, ao encontro para consagrar, na verdade, esse irmão chamado Saulo, que passou a ser chamado Paulo. Após a experiência em Damasco, Saulo se prepara nas regiões da Arábia, né? Gálatas 1, vamos lá, Gálatas 1, 15, 24. E quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, a revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter antes de mim era apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, fiquei com ele 15 dias. Eu não vi nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a parte da Síria e da Cilícia, e não me era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, e aquele que nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificava a Deus a respeito de mim. Então, graças a Deus, né, nós vemos que uma vez que a pessoa é transformada, ela já passa a ter outro, como é que se diz? Outro olhar, né? Já um olhar mais carinhoso, um olhar mais de fé sobre aquelas pessoas, né? Discernindo sua missão como apóstolo dos gentios, o que eu falei, né? Ele imediatamente vai à sinagoga proclamar Jesus. Vocês reparam que já com o Espírito Santo foi impulsionado aí nos lugares aonde os religiosos estavam, né, que é nas sinagogas, os apóstolos gentios. Imediatamente as sinagogas proclamaram Jesus, causando desconfiança e medo entre os discípulos, pois ele era conhecido como perseguidor. Atos 9, 20, 22, né? Atos 9, 20, 22. Vamos voltar lá em Atos. Atos 9. Atos 9, eita, 9, 20, 22. E logo na sinagoga pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos, dizendo, não é este o que em Jerusalém perseguia, que invocava este nome para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais dos sacerdotes. Então eles temiam muito que Paulo pudesse estar enganando eles, né? E levar ao sinédrio. Mas graças a Deus, Paulo se converteu, né? Converteu, graças a Deus, né? Isso também enfurece os judeus que também tentam matá-lo. Então, planejaram matar a vida de Paulo. Em sua chegada a Jerusalém, Saulo enfrenta desconfiança, mas Barnabé de Chipre o apoia. Então, Barnabé conduziu melhor a Paulo à casa de Deus, né? E nós somos esses Barnabés que muitas das vezes temos que conduzir esses irmãos, né, que ainda não têm conhecimento da fé em Jesus e passa a crer que só Jesus salva, só Jesus transforma,
Só Ele tem o poder de dar a vida eterna. Essa experiência molda o seu ministério devido à perseguição. Ele é enviado a Cesareia e em seguida a Tarso, sua cidade natal, para evitar o perigo de morte. Então, ele é enviado para esse lugar para evitar a sua própria morte, né? Atos 9, 26, 30. Atos 9, 26, 30. E Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temia, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos e lhes contou tudo no caminho, e ele vira o Senhor, e esse lhe falara, como em Damasco falaram ousadamente o nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas ele procurava matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até a Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Né, irmão? Que maravilha! Que bênção de Deus! Então, irmão, nós vemos aqui Deus realizando as providências. Ananias e Barnabé, os discípulos, auxiliaram Saulo nessa nova fase da vida, né? Agora já transformado, agora como pregador do Evangelho de Jesus, discipulando para que seguisse no caminho, né? Que fosse cristão, né? Em Atos 13:1, Saulo reaparece como quem fazia parte da igreja que se reunia em Antioquia. Atos 13:1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes e Tetrarca, e Saulo, o mesmo Saulo, né, que era Paulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, e disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre ele as mãos, o despediram. Na verdade, Paulo foi um grande evangelista, né? Um grande missionário que Deus levantou para cumprir esta obra maravilhosa que é proclamação do Evangelho de Cristo. Sendo conhecido como mestre. A partir desse capítulo, Saulo é referido como Paulo por Lucas, Atos 13:9. Importante esclarecer, vamos ler aqui Atos 13:9, né? E todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos neles, disse. Então, já não chama ele mais de Saulo, mas sim de Paulo. É importante esclarecer que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, como fez com Abraão, Sarai, Jacó e Simão. Esse aqui é outro fato também, né, irmãos? Importante. Saulo, sendo judeu e hebreu, recebeu esse nome de seus pais. Então, a palavra hebraica, né? Filipenses 3:5. Vamos ver aqui. Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu, né? Mas como seu pai era cidadão romano, ele também possuía a cidadania romana e o nome latino Paulo. Então Paulo é uma versão do nome latim ou italiano, né? Enquanto atuava dentro da estrutura religiosa judaica, o nome de Saulo era mais apropriado. Porém, ao iniciar seu ministério apostólico para os gentios, adotou o nome Paulo para se adaptar aos lugares onde pregaria, como declarado em 1 Coríntios 9, 19 a 23. Isso também ajudava a dissociá-lo do seu passado como perseguidor. Então, nós vemos que Deus não mudou o nome dele, mas ele tinha essas duas versões, né? Saulo, em Hebreus, e Paulo, na língua grega ou latina, né?
Já chegando, irmãos, para a finalização do nosso estudo, né? Que foi breve, mas eu creio que deu para a gente trabalhar bem, né? Sobre a transformação, o apostolado dele e também a sua conversão. A vida de Paulo é inspiradora, um testemunho vivo de agir de Deus na vida do homem, com certeza, né? Sua vida também é um alerta para que a religiosidade não ponha escama em nossos olhos, de forma que interpretemos errado a palavra do Senhor, né? Então, é mais do que religião, é estar no caminho de Deus, né? Estar com Deus. Os servos do Senhor Jesus nunca tiveram características de perseguidores, mas sempre de perseguidos, né? O chamado de Paulo marca um novo tempo na igreja, onde por meio dele há uma potencialidade para a pregação aos gentios. Com certeza, Paulo foi uma alavanca que Deus usou ali, através do Espírito Santo, para propagar o Evangelho. E graças a Deus atravessou oceanos, mares, e hoje nós temos aí igrejas variadas, né? Cresceu, graças a Deus tem crescido e creio que ainda vai, até a volta de Jesus, ainda vai crescer muito mais. Paulo experimentou essa transformação radical, uma mensagem que anima a nossa vida a ponto de crermos em uma jornada de fé e esperança, onde Deus está no controle de nossas vidas. Com certeza Deus é o que controla tudo, que sabe tudo. Perdão, irmão, coceirinha aqui na garganta. Então, irmãos, nós vemos que Deus está no controle das nossas vidas, como esteve no controle da vida de Saulo, de Paulo, né? Cuidando de cada detalhe, assim como fez com Paulo através da vida de Ananias, Barnabé e outros, né? Com certeza vai estar na minha e na sua também. Então nós concluímos essa lição, né? Da transformação, do apostolado, e do perseguidor, transformação, apostolado, e concluímos aqui, para pensar e agir, né, irmãos? Quem são os Ananias e Barnabé na sua caminhada? Pessoas que Deus enviou para serem bênçãos no cuidado da sua jornada? Então, com certeza, em algum momento alguém foi bênção na sua vida, né? Você consegue listar 3 pessoas que parecem muito difíceis para a aceitação da mensagem do Senhor? Ore por elas agora. Deus fez na vida de Paulo, ele é poderoso para transformar vidas e história, né? Na verdade, a campanha de missões desse ano, né, vai ser Jesus Transforma. Que Jesus possa transformar vidas, né, que nós pensamos que nunca o Evangelho vai penetrar ali naquela terra, né? E então que Deus possa estar penetrando no coração de cada um brasileiro. Creio no processo do discipulado na vida daqueles que estão chegando à fé em Jesus. Saulo é a prova viva disso. Seu ministério foi lapidado no processo. Ele não se tornou apóstolo e missionário de um dia, de noite para o dia, literalmente, em vista em fazer discípulos. Com certeza, né? Foi um processo e Paulo sentiu a necessidade de aprender, de andar mais perto do caminho do Senhor, né? Então, irmãos, chegando mais uma conclusão de um estudo, espero que os irmãos possam, através dos estudos, de ter entendido sobre a conversão e o chamado de Paulo, a necessidade de nós sempre rever os nossos conceitos, né? E ver na história de Paulo que Deus pode fazer milagres, e como tem feito na minha e na sua. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo, né? Que assim Ele tem nos permitido fazer. Pai, querido Deus eterno, no momento de tanta conturbação no mundo, essa história de Paulo nos inspira e nos faz, ó Deus, ver que Deus, o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Pai, como foi maravilhoso aprender desse servo teu, Paulo, ou Saulo, e Paulo,
né? Paulo de Tarso, que depois passou a ser chamado Paulo, mas era Saulo. Nós vimos que Deus entrou com providência ali naquela vida e de perseguidor passou a ser perseguido, porque agora estava levando a mensagem da cruz salvadora, a cruz de Deus salvífica. Pai, que nós possamos ter ousadia como Paulo, que enfrentou situações, adversidade, para levar o nome do Senhor Jesus. Dê-nos sempre sabedoria, para que possamos levar a mensagem da cruz àquelas pessoas que carecem. Por isso, eu quero te agradecer por essa lição, pelos irmãos que estão conosco. Abençoa cada um deles, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu quero te agradecer para todos sempre. Amém e amém. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado dos nossos estudos, né? Venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. Vinte e 4 horas